Hoje, 26 de novembro de 2009, Projeto Memória História Oral, da Fundação Arquivo Memória de Santos, em parceria com a SEMES, hoje gravando no estúdio do Museu e de Imagem do Som da Secretaria de Cultura de Santos, entrevistando o senhor José Osvaldo de Fonseca Marcelino Negrelli. Aqui quem fala é o historiador Roberto Tavares e ao meu lado está o jornalista Lauro Tubino. Boa tarde, Negrelli. Boa tarde. Seu nome imenso prazer estar aqui. Seu nome completo e data de nascimento. José Osvaldo da Fonseca Marcelino, 8/4 de 1950. Por que Negrelli? Negrelli. Negrelli veio de um apelido dado por um técnico de basquete do Santos, Ayrton José de Araújo, o grande Fumanchu, meu grande mentor. Então ele achava que eu tinha lá um estilo de jogar do italiano, aí Negrelli, em relação à cor também, então ficou Negrelli desde 9 anos de idade. Negrelli, o nome de seus pais e o que eles faziam, qual a profissão dos seus pais? Meu pai era José Marcelino, minha mãe Graciete da Fonseca Marcelino, meu pai pedreiro e minha mãe cozinheira. Da onde eles... Eles eram minha mãe de São José do Rio Pardo e meu pai de uma cidadezinha ao lado, de Casa Branca. Vieram para cá um pouquinho antes de eu nascer, como caseiros de uma família tradicional em Santos. Eram aqui os reis do café, a família Silva, e foi assim que eles vieram de São José do Rio Pardo para cá. Isso. Você nasceu em que bairro, Negrelli? Eu nasci aqui na Vila Belmiro, ali na José Olinto de Carvalho. E a sua infância? A minha infância foi ali, praticamente em volta da Vila Belmiro, né? Estudei aqui no Cesário Basso, depois do Cesário Basso fui para o Ateneu Santista, do Ateneu Santista para o Liceu São Paulo, do Liceu São Paulo terminei no Colégio Santista, mas praticamente na Vila Belmiro. Isso. Fala um pouco de você no Cesário Bastos, o bonde, aqui, as brincadeiras de criança. Vínhamos a pé e às vezes pegávamos o bonde, como nós estávamos conversando aqui antes de comentar o programa, que vindo para cá, até fiquei lembrando de que nós pegávamos o bonde com o reboque, né? Pagava-se um pouco mais barato no reboque, era R$ 2,50 cruzeiros na época. Eu falei até aqui, gostaria que você me lembrasse o nome dele, que eu encontro sempre com ele, o Alfredinho, que nós brincávamos até de fiscal do bonde, ficávamos lá atrás fingindo, marcando e controlando a quantidade de pessoas no bonde. E íamos muito à praia, pegávamos lá jacaré, aquela prancha que hoje não existe mais, que tinha 2 alças, sonrisal também, que hoje não tem mais, mas pegava-se com o corpo, nós não ficávamos em cima da prancha como é hoje, ela tinha uma curva na frente, e depois com o tempo pegávamos até sem prancha, era com o próprio tórax que a gente pegava a onda. Mas praticamente a minha infância, a partir dos 9 anos, que a minha mãe era cozinheira do Santos Futebol Clube, felizmente, então aos 9 anos eu entrei na escolinha de basquete do Santos. Então minha infância praticamente foi dentro do ginásio ou nas ruas em volta jogando gol caixote, futebol. Você morava por ali mesmo? Morava na José Olinto de Carvalho e depois morava na Dom Pedro I, 75, que é exatamente em frente à entrada hoje do Colégio Primo Ferreira. E depois ao lado tem Emília Maria Reis, que com certeza os mais experientes aqui lembram, o campo da Americana, o grande campo da Americana. Ao lado até morava o Douglas, nosso grande centroavante aí, morava na ruazinha do lado. Como era o bairro nessa época? Como hoje é muito difícil ver, às vezes lá pela Zona Noroeste eu vejo as famílias num dia como hoje, de verão, né? Sentadas na calçada com as suas portas abertas, conversando, batendo papo,
nós brincávamos, era na rua. Eu não gosto muito dessa questão desse chavão que nós temos que tirar as crianças da rua, né? Nós temos que tirar o que há de mal na rua. Mas é lá que nós tínhamos um acervo de movimentos, de brincadeira, pulávamos corda, brincávamos de mãe da rua, de sela, peão, empinávamos papagaio, enfim, a brincadeira era realmente na rua. Carrinho de rolemã, espeto, enfim, ficaria aqui falando horas de brincadeiras que nós tínhamos, era na rua. Isso nivelava os garotos, do filho de pobre e o filho de rico, faziam a mesma coisa? A mesma coisa, não havia isso. Evidentemente que a gente identificava as famílias com poder aquisitivo melhor pelas casas, né? Umas casas maiores e tudo, mas na rua não tinha cor, não tinha classe social, brincávamos lá todos juntos, nós mesmos fazíamos as nossas regras e tudo bem. Havia as exclusões também, e às vezes hoje na faculdade eu brinco com a garotada, você devia ser sempre goleiro, porque ele não tinha uma coordenação motora, ou um pouquinho mais fora do peso. Olha, você vai entrar no segundo tempo. A exclusão era feita naturalmente, mas aonde todo mundo participava e brincava sem problema nenhum. E a praia nessa época? Como é que era a praia? A praia. Eu passo às vezes sábado aí, vejo os campos de futebol né, na orla inteira. Mas praticamente na época o pessoal jogava futebol, o voleibol principalmente, havia muitos campeonatos de voleibol. Eu lembro que até bem pouco tempo na barraca do Atlético Clube tinha uma cesta, jogava-se até basquete na praia e bastante tranquilo, era como ainda é hoje um local de divertimento, um local para você passar o tempo e brincar. Evidentemente não tinha a violência que se tem hoje. Hoje, quando eu vou dar uma corridinha na praia, qualquer coisa, a minha esposa já pega e fala, olha, tira aí a pulseira, o anel, que outro dia, correndo, houve até uma tentativa, e a gente ouve, infelizmente, que hoje realmente a violência ela está aí, a gente tem que estar preocupado, que era uma preocupação que a gente não tinha. E outra coisa também era as moças, né? Era mais maiô, os biquínis eram maiores, hoje eles estão mais mais menorzinho, o pessoal mais à vontade, né? Mais tranquilo. E o despertar por esportes? Despertar por esporte, como eu disse anteriormente, né? Pelo fato da minha mãe ser cozinheira lá no Santos. No Santos havia num restaurante ali na entrada de quem entra para as sociais do Santos, ao lado do memorial. Hoje, onde é o memorial, era um salão de festas, né? E então muitas vezes até eu ajudava lá minha mãe na limpeza do salão, que pedia, até mesmo na cozinha. E na época, o entorno da Vila Belmiro, toda criança, todo adolescente praticava algum esporte. Ele jogava futebol, tinha o Campeonato das Manhãs Esportivas, com mais de 500, 600 crianças que participavam dos campeonatos. Tinha o basquete, tinha tranquilamente mais de 200 crianças na iniciação, e as categorias de mirim, infantil, juvenil, aspirante, o adulto, ainda tinha veterano. E muito dessas equipes tinha a categoria A e categoria B, e tanto masculino quanto feminino. E tinha também o voleibol e o futsal também. Então eu comecei na escolinha lá com o Fumanchu com 9 anos de idade, e aos 12 foi quando nós participamos da primeira competição oficial, que foi o primeiro campeonato santista de mirim da cidade em 1962. Mas antes o Fumanchu brilhantemente conseguia dessa escolinha promover torneios
Ele tinha um torneio que ele tinha, não precisa verem a quantidade de crianças que tinha. Era Nações Unidas. Então os descendentes de espanhóis, então era Espanha, Portugal, que eram os descendentes de portugueses, os africanos, que eram os negros e os mulatos, que faziam os asiáticos, umas 5, 6 equipes, e tinha o torneio semestralmente, até começar a competição oficial. E depois, em 64, final de 64, o voleibol do Internacional veio para o Santos, que era a grande época do Pedrão, que nós estávamos falando aqui há pouco, do Netuzzi, do Pona, do Querato, do Nicolau, do Calomino, enfim, do Vergara. Era uma das melhores equipes do Brasil. E o do Roberto Douglas Machado, outro grande pessoa, um dos mentores meus também, que tinha uma visão de 30 anos na frente da época. Começou a primeira escolinha de voleibol em Santos. Então ele aproveitou a garotada que já jogava basquete para jogar voleibol. E ele se empolgou muito comigo, começou a dar treino para mim individualmente, e dizendo, não, você conseguir continuar persistindo, treinando como você está treinando, há possibilidades aí de você ser convocado para a seleção paulista. E com 10 meses de voleibol já era campeão brasileiro infantil. Por que o voleibol? Justamente eu cheguei a jogar voleibol desde os 12, né, oficialmente, e a partir de 14 anos voleibol e basquete, os dois juntos. Porque a molecada, porque o voleibol é o seguinte, porque a molecada joga futebol, não sei o quê, mas como que vai caminhando assim para isso? Porque tu era grandão, porque... Para a época eu era grande, hoje já não tão grande, porque a estatura é extremamente importante. Mas eu tinha uma indecisão muito grande de qual das duas modalidades eu optaria. E eu ainda tive um problema também, que os campeonatos colegiais, para nós participarmos da modalidade coletiva, a escola tinha que participar com modalidades individuais também. Então, no caso, o atletismo ou a natação. E não tinha ninguém para participar do atletismo. Então, nós mesmos é que participávamos do atletismo. Então, um tinha aptidão mais para corrida, ia correr, o outro para saltar e tal, e eu fazia o salto em altura. E com 17 anos, na fase final do estado do campeonato colegial, eu fui vencedor do salto em altura, saltando exatamente a altura que eu tenho hoje, 1,83 m. E um dos árbitros era o Nelson Prudêncio. E ele, durante a competição mesmo, ele até me passava alguns detalhes técnicos e tudo mais, e insistiu muito, ficou insistindo para que eu viesse a fazer atletismo. E o falecido, saudoso professor Orlando era um também que era técnico de atletismo e me incentivava e queria muito que eu fizesse atletismo. Eu falei assim, poxa, o pessoal quer tanto, se eu não acontecer no basquete ou no voleibol, eu vou fazer atletismo. Mas eu, o Geraldo e o Arlindo éramos convocados para a seleção paulista juvenil, tanto de basquete quanto de voleibol. E optávamos pela de voleibol, que nós achávamos que poderíamos ter mais sucesso, porque nós estamos numa época onde os nossos contemporâneos eram o Carioquinha, o Dodge, Fran Sérgio, o próprio Hélio Rubens, era um pessoal bastante forte. Então nós achávamos que no voleibol a gente ia ter mais oportunidade. E aos 18 para os 19 anos, no último Campeonato Brasileiro Juvenil, eu fui convocado para a seleção brasileira. Então, a partir daí, eu optei e passei a jogar exclusivamente o voleibol, a não ser na faculdade, né? Algumas vezes me pediam para bater uma bolinha aí, excepcionalmente, eu
jogavam basquete. Negrelli, você citou dois técnicos. Fantásticos. Um, Fu Manchu. Por que Fu Manchu? Porque ele tinha a cara do mágico já chinês que vinha aí. E o outro foi o Douglas Machado, que foi teu técnico naquele grande time. Vocês chegaram a excursionar. Justamente, tem vários nomes aí importantíssimos para a cidade como técnicos. Bastante diferente do que a gente vê hoje, porque infelizmente nós praticamente não temos mais os clubes. Assim como tinha um Fu Manchu no Santos Futebol Clube, nós tínhamos no Atlético o seu Milton Ruiz, o saudoso Pinheiro Neto, começou lá no Brasil de Futebol Clube, depois foi para o Vasco. Tinha o Nélio no Guarujá, que depois veio atuar aqui em Santos também. Então, várias pessoas extremamente importantes, poucas pessoas sabem. Dr. Milton Teixeira, pai do Marcelo Teixeira, foi presidente da Liga de voleibol, e a minha primeira excursão à Europa com 17 anos foi com o Santos Futebol Clube, onde o Dr. Marcelo Teixeira era o chefe da delegação. Com o vôlei? Com o voleibol. O Douglas era o nosso técnico, na diretoria tinha o Norberto Caramês Martinho, o fotógrafo foi o Rafa, eu esqueço do jornalista Walter Roso, foi o jornalista que acompanhou também a delegação, né? Eram várias pessoas extremamente importantes para o esporte da cidade. Vocês jogaram em grandes centros naquela época, Tchecoslováquia, por exemplo, vocês estiveram? Nós tivemos, nessa viagem, nós estivemos em Portugal, na Alemanha Oriental, Ocidental e na Itália. E na época, a Alemanha era a atual campeã do mundo, a Alemanha Oriental. Nós fizemos 2 jogos com eles, perdemos umas e ganhamos umas. E nós recebíamos também os grandes países da época do voleibol. Nós ganhamos da Tchecoslováquia, campeã, a Spartak, inclusive o nome da equipe, campeão mundial interclubes, e nós ganhamos deles aqui no ginásio Artilheiro Jorge Cullio, aqui na Vila Belmiro. É bem verdade que pela manhã levaram eles para a praia num sol como está hoje, de 32, 36 graus, demos uma feijoada para eles, umas caipirinhas e tudo, né? E fizeram a mesma coisa no Rio de Janeiro com eles também. Mas lá no Rio eles ganharam e aqui perderam para a gente. Por que acabou isso? No meu entendimento, nessa época, é a época romântica que eu vejo. Porque não existia um profissionalismo, né? Todos trabalhavam e após o trabalho é que iriam treinar. Posso falar à vontade aqui, né? Os treinos de basquete eram segundas, quartas e sexta. De voleibol, terças e quintas. Isso era praticamente praxe no Brasil inteiro. Treinava-se aí aproximadamente de 2 a 3 horas, vamos dizer, de 7h30 a 9h30. Até de 2 a 3 horas no máximo. E o Santos, né, heptacampeão paulista, campeão brasileiro, e numa oportunidade, isso 67, 68, o Pinheiros, com uma garotada, foi o campeão paulista, ganhando com muita facilidade dos seus adversários. Aí foram descobrir que eles estavam treinando 3 vezes por semana. Então nós aqui passamos também a treinar 3 vezes por semana. O Douglas conseguiu lá, porque eles treinavam 3 vezes por semana e no domingo tinha uma confraternização numa quadra externa lá dentro do Pinheiros. Então nós passamos a fazer a mesma coisa aqui. Treinávamos segunda, terça e quinta, e sábado e domingo íamos bater bola lá na praia, que era tradicional, a rede do Seu Batista, que ficava ali próxima a Conselheiro Neves, e também lá na rede da Petrobras, que tem até hoje. Lá grandes atletas do voleibol passaram
pelaquela rede de voleibol armada lá da Petrobras. Onde era a rede da Petrobras? É exatamente em frente à Conselheiro Neves. Ela existe lá até hoje. 2004. 2004. Está lá até hoje montada, era lá que o Pedrão e o Guerato eram funcionários da refinaria, né? Então, acontecia. Então, hoje não, hoje é profissão. O esporte, não só o voleibol, como outras modalidades também, é profissional. Então, esse resultado maravilhoso que o voleibol tem hoje é devido a um profissionalismo excepcional, referência hoje para o mundo inteiro. E a grande dificuldade hoje é que nós temos na cidade hoje o Clube Internacional de Regatas, fazendo lá o futsal, o voleibol só, escolinha, competindo mesmo o basquete até a categoria sub-17. Mas nenhum outro clube fazendo. Então fica difícil porque passa a prefeitura ter que custear o esporte. Então hoje que tem nos jogos regionais, jogos abertos, 42 equipes, né, masculino, feminino, nas mais diversas modalidades, desde xadrez, dama, bocha, malha, futsal, luta olímpica. Vocês imaginem a prefeitura ter que estar gerenciando isso tudo. E tem custo, e os custos são altíssimos. Porque você tem que, desde do material, ou seja, a bola, o uniforme, o transporte para esses atletas para as competições, a alimentação, e sem contar que, se falando em esporte de competição hoje, há uma necessidade de uma infraestrutura muito boa e outros profissionais dando apoio a essas equipes, que é a parte médica, fisioterapia, nutricionista, psicólogo, fisiologista, né? Então vocês veem o quanto não se precisa de recurso. E o nosso grande problema hoje, felizmente, aqui bem próximo vamos ganhar um ginásio, a cidade até hoje não tem uma quadra oficial de 40 por 20 para a prática de futsal e handebol. É um absurdo. E muitos falam, não, lá no Internacional tem, não, no Sesc tem 40 sim, de parede a parede. Coloca os gols e os recursos necessários, você já não tem mais a quadra oficial. Felizmente agora vamos ter um aqui, parece que a Fundação Luzida também vai construir 2 ginásios próximo a Rodrigues Alves com as medidas oficiais. Por que eu estou dizendo isso? Antes nós treinávamos de 2 a 3 horas, 3 vezes por semana. Hoje, qualquer equipe que tem alguma preocupação em termos de resultado, ela precisa treinar isso pelo menos por dia. Eu falei aqui anteriormente que lá no Santos, quando eu comecei, tinha mais de 200 crianças na iniciação e tinha a categoria mirim, infantil, juvenil, adulto, aspirante e veteranos. Ocasionalmente o veterano participava, mas tínhamos lá 5 categorias. Então praticamente treinava 1 hora, 1 hora e meia cada uma delas. Hoje você precisa, vamos considerar uma modalidade só, somente uma, porque o grande problema é que de repente nós temos lá no Rebouças. Nós temos uma equipe do juvenil masculino. Ela ocupa 3 horas diariamente no Rebouças. E em seguida está lá o basquete para entrar. Então, num ginásio, você praticamente só pode contar com 4 equipes. Se considerando que você vai utilizar pela manhã também. Só que amanhã normalmente é complicado porque muitas das crianças estão na escola nessa faixa etária. Essas equipes, grandes equipes de alto nível, elas exigem
um ginásio full time, só para ela treinar quando ela bem entender ao seu bel prazer. Agora vocês imaginam, vamos para as modalidades de quadra: futsal, handebol, voleibol e basquete. São 4. Masculino e feminino, 8. Nós estamos falando de uma categoria só. Coloca mais uma categoria, você tem uma equipe de base, mas uma equipe adulta, ou a equipe, o carro-chefe. Mas vamos dizer, você precisa ter a formação, a escolinha, uma categoria lá, mirim, infantil, já viram 16. Então você precisa de espaço físico para estar treinando isso tudo. Isso é hoje um grande problema que a nossa cidade enfrenta para o esporte. Estamos considerando somente o esporte quadro, sem contar atletismo, se bem que natação... Existe muita gente vocacionada? Tem. O grande problema é, como eu digo, o espaço e a condição para que haja condições de se trabalhar. Eu costumo dizer que o talento, ele está aí nas escolas, né? O que precisa é o profissional experiente, que tenha um feeling, uma sensibilidade para identificá-las e colocar para treinar. E, naturalmente, vai acontecer do aparecer o talento. E digo mais, Santos é uma cidade privilegiadíssima. Vocês vão ter muito trabalho, que vocês vão ter que chamar aqui muita gente capacitada, que com trabalhos feitos na cidade, nas diversas modalidades. Você vai falar de natação, tem gente boa para trabalhar na natação. Vai falar de basquete, tem gente boa no basquete, no atletismo, enfim. Na maioria das modalidades, nós temos profissionais extremamente competentes. Agora, eles precisam de condições de trabalho. E aquele time que vocês fizeram, que era excepcional para a época, né? Como é que você explica? Foi o quê? Um fenômeno? Eu vi jogar várias vezes, eu me deleitava, sempre gostei do vôlei. O que era? O que aconteceu? Quem era o tutor daquilo? Quem era o gestor daquilo? O grande mentor, Roberto Douglas Machado. Olha os nomes que eu estou falando no caso do voleibol. Nós estamos falando de Milton Teixeira e Roberto Douglas Machado. Né? São homens que estavam à sua frente 30, 40 anos. Né? Eles foram os primeiros a fazer as transferências interestaduais. Antigamente, isso em todas as grandes equipes, o grupo começava lá no mirim, ele ia até o adulto, a mesma equipe. Assim como era o futebol também. Nós falávamos do ponto esquerda ao goleiro por vários anos e sabíamos até os reservas que iriam entrar. Hoje, embora eles vejam aí o distintivo, nós não sabemos se no semestre que vem ele está lá jogando na mesma equipe. Não é verdade? Então, havia essa continuidade. E isso em Santos aconteceu. Você veja a preocupação. Melhoraram lá? Por que melhoraram? Passaram a treinar mais uma vez? Então nós vamos treinar o dobro. Né? E ele era esperto nisso. Ele montava a sua equipe e muitas vezes também desmontava o dos outros. Quer dizer, e ele era extremamente, na época, criticado, chamado de mercenário e tudo mais. E é o que se faz hoje. Hoje questionam-se, vamos fazer uma equipe com atletas da cidade e tudo mais. Isso é muito bonitinho, mas hoje isso para uma equipe que queira resultado não cabe mais, porque como eu disse, hoje é profissional. A sua equipe ela vai ter a projeção à medida do dinheiro que você investe, da estrutura que você tem e das pessoas competentes para gerenciar esse trabalho. Eu costumo perguntar, eu gostaria de saber das equipes da elite, seja com que modalidade for, das de ponta,
se tem 20% dos atletas são oriundos da cidade da qual eles representam. Qualquer modalidade. É muito difícil. Poderá acontecer e pode-se fazer aí um trabalho muito importante, inclusive social, porque você tendo uma equipe de destaque de ponta, ela vai ser referência para a garotada lá. Mais crianças você vai ter dentro da praça esportiva em virtude do exemplo que ela tem lá em cima, porque ela quer, que foi o meu caso, como da grande maioria, eu quero ser como o Pedrão, como o Guerato, porque eles estavam lá e eles eram os melhores do Brasil. Né? Então, isto é extremamente importante. E é o que eu disse também, que eu costumo falar. Eu estava no momento certo, com as pessoas certas, no local certo. E queria muito. Né? Tinham outras pessoas, outros atletas, outras crianças, talvez com até mais talento do que eu. Mas eu era uma coisa que para mim era vital. Eu queria chegar, queria um dia vestir a camisa da seleção brasileira, queria um dia chegar a uma Olimpíada, chegar a um campeonato mundial. Mas isso deu tudo certinho, mas poderia não dar, né? Mas como eu trabalhei com vários atletas, isso também não é o objetivo final em relação ao esporte. Para quem é educador é muito importante. O esporte serve para a formação do cidadão, né? Para você chegar lá, você precisa ter talento e ter um pouquinho de sorte. Dizem que sorte não existe, o que interessa é a competência, mas às vezes acontece realmente o fator sorte. Mas o esporte é uma ferramenta extremamente importante para a formação do cidadão, do indivíduo. Tenho vários colegas que jogaram comigo, não chegaram a ser de seleção, mesmo aqueles que foram os meus atletas e que desenvolvem aí as suas profissões, nas mais diversas profissões, e falam sempre da importância que é o esporte para a vida deles. Porque lá acontece o líder, lá você é obrigado a respeitar as regras, tem a hierarquia, e acontece exatamente o que acontece em qualquer outra atividade do ser humano, seja ele em qualquer segmento. Vamos dar uma recuada ali no tempo, vamos falar, você entrou, 9 anos, aí você fez o ginásio aonde? O colegial? Eu fiz o primário aqui no Cesário Bastos, depois no Ateneu Santista, o primeiro e o segundo ginasial, aí fui para o Liceu São Paulo, fiz o segundo e o terceiro e terminei o terceiro colegial, na época falava científico, no Colégio Santista. E aí eu entrei na faculdade com 18 para 19 anos. E a faculdade? Fala da faculdade. Coisa maravilhosa. Eu sou da segunda turma. Sou da turma de 72. Eu me formei no ano que eu estava indo à Olimpíada. Pelé, Pepe, Leão, Fedato, entre outros, foram os meus contemporâneos de faculdade. Pelé, inclusive, era da minha classe, que ele trancou matrícula em 70 para ir para o Mundial, formou-se um ano depois. Mas era um celeiro de atletas de altíssimo nível. No voleibol, estava eu, o Arlindo, o Geraldo, o Joreca, o Paulo Russo é da primeira turma. Na natação, tinha o Moacir Rebelo, Zezinho, entre outros. Do pessoal do atletismo, muita gente. O basquete feminino era praticamente a seleção brasileira, a Nilza, a Bazani, várias atletas de seleção brasileira, porque era comum na época fazer educação física os atletas e ex-atletas. Então foi um período assim bastante interessante, muito gostoso, muito legal, e
ter como colegas atletas maravilhosos. E o Jubas? Jubas, grande campeonato Jubas. Ai, meu Deus do céu. Eu participei de 2 anos do Jubas. O último deu polícia e tudo mais, inclusive encontro o Vinagre, que apitou uma final de FEFES e filosofia na época, de basquete, que quem vencesse essa partida seria o campeão geral. Está aí uma das exceções que eu fiz, que foi jogar basquete depois de ter parado de jogar voleibol. Eu estava fazendo pedagogia, que eu queria fazer pedagogia porque eu era professor do Estado, então vislumbrava um dia ser diretor de escola e tudo mais, então comecei lá na filosofia. E aí, não, mas você vai jogar voleibol, vai jogar voleibol. Eu fui lá, dei uma olhadinha no time, eu falei, olha, não dá, a equipe era muito fraca, sozinha, e conhecia as outras equipes também, acho que era da própria FEFES, que é uma equipe melhor do que a nossa. Medicina era forte também, não era? Medicina também era forte. Isso aí foi final contra a medicina. Fomos pela filosofia e medicina. E aí eu olhei lá a equipe de basquete e falei, puxa vida, eu aí posso completar bem essa equipe. Eu falei para eles, olha, vamos fazer o seguinte, eu não vou jogar voleibol, mas eu jogo basquete e eu acho que eu posso ajudar um pouquinho a equipe, porque a equipe é boa. Eles nem sabiam que eu tinha jogado basquete. Pô, eu quero jogar, que você jogue voleibol. No dia do jogo de voleibol, insistiram para que eu fosse, tudo, e eu acabei não indo. E joguei basquete final, filosofia e medicina, para decidir o campeão geral. Faltava 2 segundos para terminar o jogo, nós perdendo de 1 ponto. O Zezo, um garoto que jogou com a gente no Santos Futebol Clube, foi lá, arremessou e a bola caiu. E aí aquela discussão se a bola entrou depois ou não do árbitro ter apitado. E foi para ser decidido na segunda-feira, o jogo deve ter sido no sábado, e deram a vitória para a nossa equipe. Mas na época lá, cercaram a gente, teve polícia, o ginásio Rebouças ficava lotado. E era um campeonato extremamente interessante para a cidade. Hoje nós temos os Jogos da Unisanta, que seria uma tentativa de que fosse um Jubas. E eu de vez em quando leciono lá, né? Eu fico lá vendo os jogos. Absolutamente nada a ver com o antigo Jubas. E, ao meu ver, por que não? Não tem mais ninguém praticando esporte. Então o que você vai ver lá? Porque antes tinha o basquete, o voleibol, os joguinhos melhor que a gente vê lá é futsal, que é o que nós mais temos na cidade. Agora, handebol, basquete e voleibol, você vai ver sempre do índice muito fraco tecnicamente. O que não era naquela época, porque os universitários, eles eram ex-atletas ou ainda atletas, então você tinha grandes jogos, partidas aí memoráveis. Eu citei uma, mas falando com o Laudier, com outros de outras modalidades, eles com certeza vão ter histórias e jogos fantásticos da época dos Jubas. E infelizmente hoje a gente fica carente, a gente vê lá o pessoal bebendo lá na torcida, falando palavrão e tudo, o pessoal jogando sem o mínimo comprometimento, com a mínima noção, que eu fico chateado, fico triste de ver. Como que era a juventude lá? Além dos esportes, aí vocês o que faziam na época? Curtia o quê? Namorar? Onde namorar? Gonzaga? Curtia o quê? Era tudo time, né? Eu brinco com o Geraldo e com com a Lindo, que são praticamente meus irmãos, né? E a gente fica comparando o que era a nossa época com o que é hoje, né? O máximo era pegar na mão, íamos pro cinema, né? E é bastante diferente. Eu acho que
a razão do nosso sucesso é que a nossa grande brincadeira era aquela bola amarela e aquela bola branca. Quando nós tínhamos tempo livre, era dentro da quadra que nós estávamos. Era estudar e quadra. Estudar e quadra. E, evidentemente, acontecia um bailinho ou outro, a gente lembra dos bailes de formatura, né? Que a gente botava aquele terno preto, aquela camisa branca, aquela gravatinha Bate Masterson, o borboleta, né? E íamos lá pro baile. E eu brinco muito com meus alunos, quando eu vejo que dentro da sala de aula, eles hoje se acariciam, ficam se beijando e tudo mais, e eu dando aula, então pega e para. Para deixar ele sem graça, eu falo, puxa vida, que gostoso que deve ser e tal. Porque na minha época era diferente, né? Tinha tábua. Que tábua, professor? O que é tábua e tudo mais e tal? Era o seguinte, a gente ia no baile, então a gente ia convidar a moça para dançar. Então saíamos em grupo. A tábua era a dama, a moça, negar a contradança. Então você nunca chegava lá à mesa e pedia para dançar alto, né? Você chegava de longe e, né, sinalizava com a cabeça, aí ela dizia sim, você ia até lá, né, puxava, dançava, e terminava a dança, você ia lá e deixava no mesmo lugar que você atinou. Agora, se ela fizesse uma negativa, você né, continuava. Aí vinham os colegas atrás brincando, ih, tomou uma tábua, tomou um fora, seria um fora, né? E assim era, né? E pegava a moça com a distância respeitável, né? Dançava e assim eram os bailinhos, era muito comum os bailes de garagem, onde levávamos lá a vitrolinha, né? Um ou outro tomava suas Cuba Livre, que é Coca-Cola com rum e gelo, e praia, né? Era essa a nossa diversão na época enquanto adolescentes e jovens, né? O esporte te abriu alguma porta? Eu acho que o esporte foi extremamente importante para mim. Eu estudava aqui no Cesário Baixo. Entendeu? Santista minha mãe pagava com dificuldade. No Liceu São Paulo eu já tive bolsa de estudo. No Colégio Santista também. Nós somos bicampeões estaduais de voleibol com aparato colegial do Liceu São Paulo e fomos campeões também no Colégio Santista. Eu obtive bolsas na FES também. Eu não paguei um tostão no período de faculdade. Então, só aí, né, e era uma reivindicação que a gente fazia. Eu quero não pagar o estudo, e eu lembro que aí eu fui para Piracicaba não, São Bernardo, e aí o Douglas queria me trazer de volta. Eu falei, não, só volto se você me arrumar um emprego. E ele me arrumou um emprego. Esse emprego foi para dar escolinha lá no M. Nascimento, através da Prodesan. Então, é um atleta olímpico em 73, um ano depois, a reivindicação que eu fiz foi um emprego, né? E eu também dava aula no Colégio Canadá. Então, dava aula no Colégio Canadá e na prefeitura. E eu acho que o esporte me abriu portas em termos de um reconhecimento pelo que eu fiz dentro do esporte. Eu acho que foi extremamente benéfico para mim. E uma coisa extremamente importante que eu adorava era que pelo menos 2 viagens internacionais por ano a gente fazia. A gente até brincava de chamar a CBV de CBV Tour, porque é a Confederação Brasileira de Voleibol
mas a gente tinha a oportunidade de estar aí rodando o mundo. E na época, como havia uma lacuna de um campeonato para outro, quando havia um campeonato internacional, demorava muito para começar o Campeonato Paulista ou o Campeonato Brasileiro. Então isso nos permitiu que ao final das competições internacionais nós pedíssemos desligamento da delegação e permanecíamos pela Europa principalmente mais uma semana, mais 10 dias. Então de 69 foram praticamente 10 anos até 78, eu tive a oportunidade de estar viajando pelo Brasil e pelo mundo. Aí isso para mim não tem preço. Eu me lembro até que alguns anos atrás, logo que eu já tinha parado, e o Bernard estava na seleção, e ele estava sendo entrevistado num programa que tinha à tarde na Globo, pelo Clodovil. E eles tinham voltado de um campeonato mundial em Paris. Aí o Clodovil perguntou para ele, o que você achou da cidade? Tal, você gostou? Eu falei, não conheci nada. Eu joguei, terminou o jogo, eu tive que voltar porque tinha competição no dia seguinte. E na minha época, a parada em Paris era obrigatória. A gente rodava, mas fazia Paris e Portugal para comer bem e já começar a ouvir o português. E o Negrelli, professor do Estado, como é que foi? Professor do Estado, uma experiência muito interessante. Me custou uma Olimpíada. Eu fui à Olimpíada de 72. Em 76 a Olimpíada seria em Montreal. Eu, na época, era professor do Estado, a título precário, quer dizer, você tinha aula no decorrer do ano. Para o ano seguinte, você dependia da sobra de aulas dos professores titulares. E era técnico das divisões inferiores do Santos Futebol Clube, voleibol. E eu desesperado, já 25, 26 anos, o esporte não dá camisa para ninguém, né? Essa era a conversa da época. Então eu precisava de algo com garantia, né? O din-din, o dinheiro, porque eu cheguei a pagar para o colega titular as aulas que eu dava para que ele me cedesse pelo menos uma turma, para que eu desse 3 aulas na semana, para que eu não perdesse o vínculo ao Estado, porque o tempo de permanência no Estado contabiliza pontos. Acredito que até hoje seja dessa forma. Então eu pedia para que ele me cedesse uma aula e o que saísse lá no banco eu devolvia para ele, só para não perder o vínculo. Enfim, e aí eu precisava de algo com garantia. E em 76 teve o concurso para o magistério do Estado oficial. A gente procura sempre ver se tem um jeitinho e tal. Eu lembro que o ministro era até o Jabas Passarinha, de educação e tal. Não tem jeito não, tem que fazer a prova e tal. Tinha um projeto em São Paulo de esporte, que na época era o prefeito, era o Caio Pompeu de Toledo, que iniciou com um projeto de esporte muito interessante. São Paulo convidou para que eu fosse lá fazer parte do projeto, que na época o Vlamir Marques, Paulo Russo, Edson Bispo e outros trabalharam no projeto. Mas eu achava complicado sair daqui de Santos para dar aula lá, para lecionar, para fazer parte do Projeto Futuro, que existe até hoje. Mudaram o nome, mas seria a mesma coisa do Projeto Futuro que tem hoje. Então, eu resolvi estudar e pedir dispensa da seleção de Montreal para me dedicar ao estudo para passar no concurso. E aí, felizmente, foi bem, de 10 mil e tantos candidatos, foi o 70º do Estado e o 2º da região. O primeiro é o professor Mariano, que trabalha lá com a gente
na SEMES. Eu morava na Ana Costa 256, ali ao lado do Memorial de Vendas. E eu escolhi a escola Dino Bueno, que é exatamente em frente. O Mariano já dava aula no Marquês de São Vicente, ele escolheu o Marquês de São Vicente. Eu dava aula no Canadá, mas lá não tinha vaga, então eu praticamente atravessava a rua para dar aula no Estado. Isso foi quando? Isso, 76. E aí, em 95, 22 anos de magistério, eu pedi exoneração. Porque aí já tinha a academia, a prefeitura, a técnico de voleibol e mais Estado, não dava, né? Eu tinha 1 hora de almoço e trabalho desde as 6h30 da manhã até 10, 11 horas da noite. Então eu pedi exoneração do Estado e optei eram 2 empregos públicos que eu tinha, que era a prefeitura e o Estado. Aí eu falei, não, eu vou optar pela prefeitura, que é mais próximo, né? Todo mundo me conhece. No Estado eu sou mais um entre milhares. Então, em 95 eu pedi a demissão, mas adorava trabalhar com a garotada. Você é professor da prefeitura? Eu sou professor da prefeitura, sou lotado na Secretaria de Esportes e leciono nas faculdades na FEFESP, que é da Unisanta, e na FEFES, que é na Unimes, no curso de Educação Física, na cadeira de voleibol. Sou professor titular das duas. Na FEFES há 15 anos e na FEFESP há 9 anos. E o pessoal da antiga? Tem encontrado? Encontro. Os meus irmãozinhos, que eu chamo de meus irmãozinhos, os que jogaram comigo aqui, que é o Geraldo. O Geraldo trabalha comigo na Secretaria de Esporte, estamos sempre juntos. O Arlindo, nós dividimos as aulas na FEFES. Ele dá aula para o 3º ano, eu dou aula para o 4º ano. Eu digo meus irmãozinhos porque nós morávamos todos em volta da Vila Belmiro. O Arlindo morava a 50 metros da porta de entrada do ginásio do Santos. Arlindo Pedro Júnior, morava na Princesa Isabel. O Geraldo está morando, acho que até hoje, na José Olímpio de Carvalho, que era a 50 metros da minha casa, ali do lado, aqui, do lado direito do Canal 1. Então eu vejo sempre. E a praia, vira e mexe, a gente está lá batendo uma bola com o Marcos Machi, o Sérgio Teles, e eventualmente sempre acontece algum evento da Confederação Brasileira de Voleibol, do Comitê Olímpico ou da Federação Paulista de Voleibol. Eu sempre tenho uma homenagem para os atletas do passado, ou algum evento que eu me sinto muito lisonjeado de ser convidado a participar. Então aí eu revejo todos os meus colegas e os meus amigos de quadra, é muito legal. E que tempo durou aquele time excepcional? De quando a quando? Ele começou antes da gente. Eles foram para o Santos em 65. Vamos dizer assim, de 65 foram 10 anos. 75 nós fomos vice-campeões brasileiros em Belo Horizonte. Continua aí, o Douglas foi embora em 70, até 80, mas o forte mesmo foram 10 anos, o período de 66 até 76. Aí já começou a cair um pouquinho, e já em virtude da profissionalização do voleibol. E a profissionalização, o aceno de bons salários, isso tá levando mais gente para as quadras? Sem dúvida. E é engraçado, fico assustado hoje com o mercado. Como acontece no futebol,
na Europa inteira, na Ásia, sempre tem lá um brasileiro ganhando alguns euros. Evidentemente no nível técnico dele. Então tem bastante gente aí, tem muita gente praticando voleibol. São Paulo poderia estar melhor no voleibol, porque um estado como o nosso deveriam ter mais equipes disputando os campeonatos paulistas. E isso não acontece porque os valores das taxas da federação são muito altos. Essa reclamação eu ouço também de outras modalidades, assim como o basquete e o handebol. E quando eu estive à frente da secretaria e da própria fundação, a gente vê, porque praticamente quem paga essas taxas é a prefeitura através da fundação e da secretaria de esportes, elas são altíssimas. E com isso o que acontece? Um número de clubes, de times participando do Campeonato Paulista é aquém da demanda que existe. Então já eles acabam jogando campeonatos de menor expressão, porque tem algumas associações que também realizam campeonatos e torneios, mas não tem o peso que tem os campeonatos realizados pela Federação Paulista de Voleibol. E eu já presenciei, às vezes, até o próprio Ari Graça, que é o presidente da Confederação, conversando com o Renato Pera, que é o presidente da Federação Paulista, para que ele reveja as taxas para que aumente o número de participantes. A praia tem alguma coisa a ver com vôlei? Muito. A praia, ela foi muito importante para nós tecnicamente. Vou contar um caso interessante. Logo quando nós começamos a jogar voleibol, ficamos encantados com a modalidade, então nós saímos em 6. Aqui do Canal 2, a pé, íamos até a praia. E aí ficamos olhando com cara de coitadinho em volta da rede, onde acontecia o voleibol. Que é uma coisa estranha. Vocês veem hoje, vocês passam pelas redes de voleibol, a rede está lá e não tem ninguém jogando. Só aqui próximo do Canal 3 que o pessoal já joga e uma ou outra esporádica aí que você vai ver o pessoal jogando e às vezes até mesmo futebol. Então nós ficamos lá. Aí quando acabava o set e tal, eu falei, pô, podemos jogar um contrinha e tal. Aí a gente ia lá, jogava, acabava ganhando lá dos coroas, e aí jogava um setinho só e a gente já ia para a barraca seguinte. E assim nós íamos do Canal 2, né? Aí nós chegamos lá, próximo a Conselheiro Neves. E o pessoal estava jogando dupla, 2 contra 2. Não vamos fazer um 6 contra 6, não, aqui nós só jogamos dupla. Aí ficamos lá e acabamos entrando lá, fazendo as duplas e entramos. E perdemos. Não vimos nem a bola. E era o seu Batista, né? Um dos que jogava, um senhor na época devia ter uns 60, né? Com largadas e com uma visão de quadra muito boa, interessante. Aí o que nós fazíamos? Nós não passávamos mais daqui, nós íamos direto lá até ganhar do povo lá. E passamos a conhecer o jogo e a dupla ela dá muita visão de quadra, noção de espaço-tempo extremamente importante. É sol, é vento, é chuva, a areia fofa, isso tudo enriquece em termos de movimento, de detalhes e na sua técnica de jogo. E no Rio, principalmente, né, nós tivemos grandes jogadores de voleibol e que também com experiência e que a praia teve uma contribuição extremamente forte na formação do atleta para o voleibol, com certeza. Inclusive, hoje, nem só o voleibol, mas eu vejo até os próprios jogadores de futebol fazem lá uns trabalhos de resistência, de potência, de velocidade de deslocamento na areia. E a nossa equipe mesmo,
o Carlão, que é o técnico hoje da nossa equipe que representa a cidade, tem problema de quadra, praia. Lá é extremamente importante, colabora muito com a formação. Negrelli, quer falar alguma coisa que nós não perguntamos? Quer acrescentar algo? Não, eu estou satisfeito, fico feliz do convite. Acho que ele é importante para a história do esporte da cidade. Me sinto extremamente lisonjeado e que espero que traga alguma contribuição aí para as crianças e para os jovens ou para quem interessado, de repente, um trabalho, alguma coisa. Em nome da Fundação Arquivo Memória de Santos, que agradecemos ao senhor Negrelli pelo depoimento. Muito obrigado. Eu que agradeço. Só uma coisa que eu sou meio inibido nessa parte, e aconteceu até na faculdade. Quando eu estou dando aula, eu não falo nada de mim. Eu vou dando aula e tal. Aí houve um acontecimento que me chamaram para acender a tocha nos Jogos Abertos de 2000. E eu conversava com a Kátia Maia, que é judoca, nível internacional. Na época ela estava treinando para ir a Atenas, aos Jogos Olímpicos. E eu conversava com ela, falando da importância da parte psicológica, da modalidade individual e tal. Aí passou, quando eu fui entregar a tocha, falaram um breve currículo meu. E aí na segunda-feira eu fui na faculdade e ela falou: pô, professor, eu não sabia do seu currículo, da importância que você foi. Então hoje, mesmo modestamente, eu falo um pouquinho do meu currículo. Embora esse currículo não é uma conquista pessoal, porque o voleibol é uma das modalidades mais coletivas que existe. No voleibol, você só consegue fazer o ponto direto se você for o capitão da equipe, for ganhar o sorteio, você for sacar e a bola cair direto no chão. Aí você conseguiu o ponto sozinho. Em todas as outras situações, você vai depender diretamente do seu companheiro, né? Porque você vai depender do levantamento, o levantador vai depender da recepção e assim por diante. Eu dependo diretamente do meu companheiro. Mas, como eu estava falando para vocês, com 9 meses de voleibol eu já era campeão brasileiro infantil. E ao longo desse período, que eu chamo de um período de festa, porque raramente nós perdíamos, muitas vezes em um ano nós perdimos 1 ou 2 partidas, né? Eu fui tetracampeão brasileiro, tetracampeão sul-americano, participei de um mundial, de uma universidade, de uma Olimpíada. Tive aí mais de 70 jogos pela seleção brasileira, 80 pela seleção paulista. Fomos heptacampeão pelo Santos Futebol Clube, campeão brasileiro interclubes também. Foi uma época aí bastante interessante, bastante gostosa de estar vivenciando ela com todos os meus companheiros. Foi secretário de... Pois é. Foi secretário de... Eu fui secretário de esportes, presidente da fundação. Na prefeitura eu ocupei praticamente todos os cargos. Eu fui professor, dava aula na escola, como falei para vocês, lá no Dário Coutinho, no Rebouças, na praça que fica ali na frente da Padre Paulo. Já vou lembrar o nome dela já. Enfim, chefe de departamento, diretor de esportes, secretário de esportes, presidente da fundação, e continuo atuando aí hoje desenvolvendo a coordenação do voleibol. Muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu.